Deuteronômio 15. Só para relembrar, nós ainda estamos na série Igreja Sem Paredes. Na verdade, assim, né? Creio que vai ser o ano inteiro e começo a suspeitar que ainda vai sobrar para o ano que vem. Começo a suspeitar que ainda vai sobrar para o ano que vem. Mas vamos devagar, né? Não estou com pressa, você está com pressa? Eu não estou com pressa, não. Importante é a gente compreender a palavra de Deus para que a gente possa ser praticante, não apenas ouvinte. Amém? Que a palavra de Deus lá em Tiago vai dizer, vai repreender, dizendo, não sejais apenas ouvintes, mas também praticantes. Com quem eu estava conversando? Com o Albino, né? Que é bom a gente pegar um assunto assim, tratar vários domingos, porque aí a gente consegue lembrar, né? A gente não esquece. Porque um domingo eu falo de uma coisa, no domingo seguinte eu já falo de uma coisa quase que totalmente oposta, a gente não dá tempo, às vezes, de praticar, de colocar em prática, né? Então, a gente trabalhar em série é bom por causa disso. Um dos motivos é esse, né? Então vamos lá, o tema de hoje é o povo de Deus e a pobreza. Nas últimas 2 semanas que nós falamos dessa série, né? Tivemos um intervalo para a apresentação das crianças. Nós vimos o Deus dos pobres, onde a gente viu apenas nos Salmos e em Provérbios, né? Como que Deus sempre se coloca ao lado dos pobres, sempre em oposição àqueles que oprimem os pobres necessitados. Vimos na última semana que tratamos do assunto Jesus e os pobres, e como que Jesus usou, ao descrever o seu ministério messiânico, ele falou que veio à terra para anunciar o evangelho aos pobres. E hoje nós vamos ver aqui em Deuteronômio 15, como eu havia já anunciado, o povo de Deus e a pobreza. Como que Deus exigiu e determinou que o seu povo tratasse desse assunto. Amém? Então vamos lá, Deuteronômio 15, para começarmos nos versos 1 a 6. Diz assim, verso 1. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Verso 4. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra em que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam a tudo que o Senhor, o seu Deus, obedeçam ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações nessa manhã, ensina-nos, instrua-nos em toda boa obra e nos instrua também na prática da justiça, Senhor. Cumpra o teu propósito com a tua palavra. Ensina-nos nessa manhã como que o assunto da pobreza no meio do teu povo é um assunto que o Senhor se preocupa, que o Senhor colocou na lei e que o Senhor quer que o teu povo também se preocupe. Ensina-nos nessa manhã e, Espírito Santo, enquanto eu falo, que o Senhor possa levar essa palavra no mais íntimo dos nossos corações, para que ela possa gerar frutos na nossa vida para a tua glória. Irmãos, vou recapitular algo aqui que eu falei na pregação quando eu preguei sobre a questão do dízimo, e eu comecei introduzindo a formação de Israel como nação. Aqui em Deuteronômio 15, Moisés está repetindo a maioria das leis que Deus já havia dado lá no Monte Sinai. Quando o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles param no Monte Sinai, no famoso Monte Sinai, que existe até hoje, né? Quem sabe um dia ainda podemos ir juntos lá conhecer.
eles param no Monte Sinai e Deus chama Moisés para ficar 40 dias lá no monte com ele. E eu acredito que é nesse período que Deus fala com Moisés a maioria das leis que depois Moisés vai escrever nos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O diferencial de Deuteronômio é que o livro de Deuteronômio especificamente, ele revela, ele descreve o que Moisés fez após Deus dar essa lei. Deus fez com que eles ficassem 40 anos no deserto, por causa da rebeldia deles, ao espiar a terra. Uma viagem que duraria 40 dias, acabou durando 40 anos por causa da rebeldia do povo. Então, depois de 40 anos, quando eles chegam no portão da terra prometida de Canaã, Moisés então começa a refrescar a memória deles, a repetir a maioria das leis que Deus havia dado 40 anos atrás lá no Monte Sinai. Então, Deuteronômio é uma repetição. Se você ler, é basicamente Moisés pregando para o povo, repetindo a maioria das leis. Então, por que isso era importante? Porque o povo de Deus havia ficado 400 anos no Egito. Pensa o que é isso? 400 anos no Egito. Por causa desses 400 anos no Egito, o povo de Deus, ele já havia assimilado muito da cultura dos egípcios. Então é um povo que com certeza, sem dúvida nenhuma, já havia, vamos dizer assim, adotado muitas crenças dos povos egípcios, muitos costumes dos egípcios. E agora Deus havia os libertado para levar eles para a terra prometida, para agora constituí-los como uma nação. Eles agora seriam um povo exclusivo de Deus, como Deus havia dito em Êxodo 19. E um dos propósitos da lei, e aqui quando eu falar lei hoje, eu estou me referindo a basicamente os 5 primeiros livros, né? Gênesis, que conta a história de Abraão, Isaque e Jacó, que é a origem do povo, e Moisés registra para que eles conhecessem o seu passado, porque imagina, 400 anos escravo, mais 40 no deserto, tinha uma geração ali que com certeza não conhecia ou conhecia pouco a história da formação do povo de Deus. Então Gênesis é basicamente um livro para contar a origem deles, e aí vem Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, onde Êxodo conta a história da libertação, já fala algumas leis, e aí vem Números, Levítico e Deuteronômio contando a respeito das leis que Deus havia dado. E essa lei, irmão, era uma espécie de contrato. Essas leis que Deus deu eram uma espécie de contrato que firmava a aliança entre Deus e o povo, né? Hoje em dia nós fazemos contrato para muita coisa, aluguel, onde está lá as cláusulas e ambas as partes assinam, né? E ali eles fazem um acordo. A aliança nessa época era isso. E a lei que nós temos, que esses 5 primeiros livros também é chamado de Pentateuco, ou pelos judeus é chamado de Torá, que são vários nomes para se referir a esses 5 primeiros livros, é esse contrato de Deus com o seu povo. É o que Deus deu através de Moisés. É o contrato que firmava a aliança de Deus com o povo. Que, resumidamente, era Deus dizendo assim: eu vou ser o Deus de vocês, vou abençoar vocês, vou prosperar vocês, vou dar a terra para vocês, vou ser com vocês na guerra, vou abençoar vocês de todas as formas, e vocês têm que serem fiéis a mim. É o que Deus disse aqui, ó. Olha o que Deus diz aqui, ó. Porque essa terra que eu estou dando para vocês como herança, lá eu vou abençoar vocês ricamente, contanto que vocês me obedeçam em tudo que eu estou estabelecendo. Então olha a aliança, né? E por que a lei era importante? Porque agora Deus tinha que formar eles como seu povo. E a lei, ela serve, um dos propósitos é para moldar o povo de Deus. Para que eles pudessem, vamos dizer assim, desaprender aqueles costumes que eles aprenderam no Egito e aprender a maneira como Deus queria que eles vivessem para viver para a glória dele. Então, a lei é importante para isso. Agora um detalhe para você entender. No livro Entendes o que Lês, é um livro muito importante para a gente aprender a ler a Bíblia, né? Porque a gente tem que aprender até mesmo a ler a Bíblia. Eu tenho ele ali, se você quiser emprestado, é muito bom. Os autores falam o seguinte, os autores falam que Israel, o povo de Deus, não era o único povo a ter vamos dizer assim, a ter uma lei, a ter um código de conduta, a ter, por exemplo, no Brasil nós temos a Constituição Federal de 1988, se não me falha a memória, que é basicamente o documento mais importante da nação brasileira. É o que pauta, é o que deveria pautar pelo menos
toda a política do Brasil e tudo mais. É o texto escrito que é a lei, que é como se fosse a Bíblia do brasileiro, né? Então, na época lá do povo de Deus, em mais ou menos 1400 a.C., ou seja, nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás, Deus não foi o único. Deus, esse estilo de estabelecer uma aliança através de um contrato, de uma lei, não era particularmente só do povo de Deus. Existiam outros povos que tinham essa constituição, esse tipo de lei. Mas, nesse livro Entendes o que Lês, os autores estudiosos, eles falam que existem documentos dessa época também de outros povos. E o interessante, o ponto que eu quero introduzir aqui, porque isso é só a introdução do assunto de hoje, o que os autores falam é que quando você tem acesso a esses documentos dos povos antigos e você compara com a lei de Deus, com as leis que Deus deu para o seu povo, você nitidamente percebe o quanto a lei de Deus era, vamos dizer assim, era muito avançado para as leis da época. E aí os autores citam exemplos, que eu não vou citar para não tomar tempo, mas se você ler esse livro, você vai perceber várias leis que, tipo assim, até analisando com a nossa perspectiva de hoje, eram desiguais, tipo assim, valorizava mais os homens do que as mulheres, valorizava mais os ricos do que os pobres. Quando você compara com a lei de Deus, você vê que a lei de Deus era muito mais justa do que de todos os povos da época. Então o que eles dizem é que quando você coloca a lei que Deus deu para o seu povo, comparado com os dos outros povos, o avanço das leis que Deus estabeleceu para o seu povo era muito maiores, muito maiores. A forma de tratar os escravos, a forma, assim, de tratar uns aos outros, as leis que lidavam com os homicídios e tudo mais, eram leis muito mais justas do que de qualquer outro povo que existia antes ou existia na época do povo de Deus. E, recapitulando também, quando você estuda o Pentateuco, os 5 primeiros livros, você percebe que todas as leis que Deus deu para o seu povo, elas podem ser agrupadas em 3 categorias. Existiam as leis civis, que elas falam sobre a vida social do povo de Deus, a maneira como eles lidavam uns com os outros, né? E na verdade, principalmente numa perspectiva mais política, que é igual eu disse, as leis sobre como punir crimes, leis como essa aqui de Deuteronômio, como lidar com dívida. Olha para você ver, Deus estabelece, até mesmo Deus regula a forma como as dívidas iam ser tratadas, né? Como os comércios iam ser tratados. E por que existiam essas leis? Porque na formação do povo de Deus, no seu início, Israel era uma teocracia. No Brasil nós somos uma democracia. Na época, o povo de Deus era teocracia. O que significa isso? Era Deus quem determinava as leis, vamos dizer assim, políticas, para você entender mais facilmente. Hoje não é Deus, entende? Hoje, no Brasil, é importante que seja separado religião de Estado, das leis políticas. Mas na época era tudo misturado, né? Porque Deus estava formando Israel como uma nação. Então ele determinou todas as coisas, né? Segundo, tinham as leis rituais, que eram as leis referentes ao culto, que aí eram os sacrifícios, quais animais podiam sacrificar, quais não poderiam, como que eles deviam se apresentar a Deus no tabernáculo, depois no templo, para cultuar a Deus. Se tivesse impuro, não podia participar, e etc. E tinham as leis morais, que eram as leis que moldavam o caráter, né? Que eram as leis de como você lidar de forma moral uns com os outros. Então, essas eram as 3 categorias. E o propósito de Deus, irmãos, era formar um povo à sua imagem e semelhança. Formar um povo que representasse o Deus vivo e verdadeiro. Olha o que Deuteronômio capítulo 4, do 5 a 8 diz. Deus dizendo: eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor Deus. Moisés dizendo a eles: eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para que dela tomem posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos
como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Olha, Moisés mesmo dizendo isso, aquilo que os estudiosos comprovam depois, que o próprio Moisés diz, olha, essas leis vocês vão perceber, se vocês obedecerem, as nações ao redor vão perceber a diferença, e eles mesmos vão dizer, que nação é igual a essa, que tem leis tão justas como essa, que tem leis assim, que demonstram um Deus tão próximo como é desse povo de Israel. Então, o propósito de Deus ao levar o povo de Deus para a terra de Canaã, era para que o povo vivesse cada detalhe da sua vida para a glória de Deus. Um outro autor que eu gosto muito, Michael Gorin, no livro A Igreja Missional na Bíblia, ele diz o seguinte, a Torá, que é os 5 primeiros livros, né? A Torá cria uma comunidade e um povo cuja vida deve ser luz para o mundo. As muitas estipulações da Torá têm como única intenção levar toda a vida para debaixo do senhorio imediato, direto e radical desse Deus. Nenhuma área da vida está isenta do seu propósito e da sua vontade. Em nítido contraste com o dualismo atual, pelo qual restringimos a obediência de Deus a uma área privada e individual da vida, que podemos rotular como ética ou moral, na Torá, Israel é lembrado de que Deus governa a vida como um todo. Nenhuma área da vida humana está fora da perspectiva da lei da aliança de Deus. O que ele está resumindo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando a gente estuda a Torá, os 5 primeiros livros, nós percebemos que o propósito de Deus era que toda a vida do seu povo fosse para a sua glória. Em cada detalhe, desde as leis civis, as leis religiosas, as leis morais, o propósito de Deus ao estipular todas essas leis era para que cada detalhe da vida daquele povo fosse para a glória de Deus. E que cada detalhe da vida daquele povo, se eles obedecessem a Deus, os outros povos iriam ver que a vida daquele povo é diferenciada. E iriam glorificar a Deus mesmo sem o conhecer, sem o servi-lo. Eles iriam dizer que Deus é como esse, tão próximo, que estipula leis tão justas. Então, isso é o que nós temos aprendido e é o que eu tenho buscado que venhamos aprender nessa série. Deus deseja que cada detalhe da nossa vida seja para a sua glória, irmãos. Isso envolve não só a vida religiosa, a vida do culto no domingo de manhã, como eu tenho dito, mas cada detalhe da nossa vida daquela porta para fora. Amém? E nós estamos vendo que já desde o início essa era a vontade de Deus. Agora vamos entrar especificamente nessa lei de Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15, como eu disse, Moisés está repetindo várias dessas leis. E observe o que Deus vai dizer. Nesses versos aqui que nós lemos, Deus está falando a respeito das dívidas. Deus está regulando até mesmo a forma como eles iriam cobrar dívidas dos seus irmãos, dos israelitas. E eu não vou entrar no detalhe do ano do cancelamento, que é o ano do jubileu, né? Que inclusive Jesus faz referência a isso lá na sua pregação de Lucas 4, quando ele fala de pregar o evangelho aos pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor se refere ao resumo dessas leis aqui. Mas aqui Deus está regulando a forma até mesmo como eles iriam cobrar as dívidas. Por quê? Olha o que Deus diz no verso 4. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança, para que vocês tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Eu não vou entrar nos detalhes da dívida, mas eu vou focar hoje no verso 4. Qual é o propósito de Deus estabelecer leis tão justas a respeito de como cobrar dívida? Porque qual é o propósito de Deus? Deus revela, porque dessa forma não haverá pobre algum no meio de vocês. Novamente percebe que nós nessa série estamos tratando, principalmente nessa segunda temporada de pregações, a relação de Deus com os pobres. E nós já vimos que Deus sempre se coloca ao lado dos pobres. Nós já vimos que Jesus não só se aproximou mais dos pobres quando esteve nessa terra, mas ele disse que a sua pregação seria uma pregação de boa notícia aos pobres. Nós vimos isso nas duas últimas semanas. E na lei de Deus não poderia ser diferente. Muitas leis, irmãos, eu poderia citar várias passagens aqui, mas quando a gente estuda, a gente vê que muitas das leis que Deus estabeleceu tinha como propósito o que ele diz nesse verso 4.
porque dessa forma, se vocês obedecerem a essas leis, se vocês cumprirem esses decretos, não haverá pobre algum no meio de vocês. Irmãos, olha o assunto da pobreza na pauta de Deus. Olha Deus se preocupando com o assunto da pobreza. Irmãos, se a lei de Deus, se através das leis de Deus, Deus revela a maneira ideal que Ele gostaria que o seu povo vivesse, qual na vivência ideal de Deus para o seu povo, qual é a vontade de Deus com relação a ter pobre ou não? Nesse verso 4, nós já percebemos que a vontade de Deus, a vontade perfeita, boa e agradável de Deus, é que não existisse pobreza. É que não houvesse pobre no meio do seu povo. Aqui, lembrando, Deus não poderia falar pelos outros povos, amém? Mas Deus agora está estabelecendo o padrão do seu povo, mas Deus estabelece o padrão do seu povo para que o seu povo fosse luz para os outros povos. E a vontade de Deus é que os outros povos olhassem e falassem assim: nós queremos servir um Deus como esse. Porque olha a vida que esse povo vive, nós queremos uma vida como essa. E qual que é a vida ideal que Deus estabelece para o seu povo? Sem pobreza. Sem pobreza. O nosso Deus é um Deus que Ele não só se coloca ao lado do pobre, como a sua vontade boa, perfeita e agradável é que não existisse um só pobre no meio do seu povo. Olha o que Deus diz mais uma vez: assim não deverá haver. Olha aqui, Deus não só está dizendo a minha vontade é que não tenha, Deus está dizendo não deverá haver pobre no meio de vocês. Olha, meu povo, olha o que eu estou dizendo para vocês: se vocês obedecerem a essas leis, esses mandamentos que eu estou dando, se vocês forem fiéis a essa aliança, não vai haver pobre no meio de vocês. E essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade. A minha vontade é que não haja pobre no meio de vocês, na terra para onde eu estou levando. E é para isso, para que não haja pobre no meio de vocês, é que eu vou abençoar vocês ricamente na terra para onde eu estou levando vocês. Como vocês sabem, eu estou estudando serviço social, né? Faculdade online. E no serviço social a gente fala muito sobre, já se fala muito, né? Sobre questão social. Não sei se você já ouviu esse termo, questão social. O que é a questão social? Questão social é um termo que tanto no estudo de serviço social, como da sociologia, como até mesmo na filosofia e na política também, questão social é o termo que a gente resume o conjunto de expressões que definem as desigualdades e injustiças do mundo. Então, por exemplo, quando na sociologia, no serviço social ou na política, a gente vai tratar das desigualdades e das injustiças que existem no mundo, para não ter que ficar citando cada uma delas, eles resumem na teoria no termo questão social. Então, quando a gente fala, vamos discutir sobre as questões sociais, sobre a questão social, nós estamos querendo falar a respeito de todas as desigualdades e injustiças que acontecem no mundo, nos seus variados tipos, né? Então, existem várias profissões como serviço social, sociologia, que basicamente, vamos dizer assim, o fundamento dessa profissão é tratar da questão social, que é falar como nós acabamos com as desigualdades e as injustiças do mundo. Resumidamente é isso. Como nós vamos acabar com todas as desigualdades e injustiças que existem no mundo. E se você pesquisar na internet questão social, a maioria dos sites vai dizer que esse termo ou essa preocupação surgiu a partir do século XIX, a partir do desenvolvimento do capitalismo, né? Que é essa sociedade girada em torno do livre comércio, de comprar e vender, e principalmente na época da Revolução Industrial, onde essas máquinas todas começaram a surgir, e as máquinas começaram a substituir os homens e tudo mais, e principalmente a maioria dos sites, por ter uma perspectiva mais marxista, eles vão dizer que a questão social surgiu a partir das guerras de classe, através da oposição de ricos e pobres, de donos de empresa, da burguesia, do proletariado e toda essa linguagem política que talvez você já estudou em algum momento. Só que existiu um cristão, o nome dele é Abraham Kuyper.
Ele foi pastor, ele foi político, ele foi muitas coisas. E em 1891, ele fez um discurso no primeiro Congresso Social Cristão a respeito do problema da pobreza. Eu estou lendo esse livro. E no seu discurso de abertura do Congresso, ele fala, vou resumir com as minhas palavras aqui, ele fala que em toda a história da humanidade, não houve uma nação que não tratasse do assunto da pobreza, que não tratasse do assunto das questões sociais. E ele diz assim, é claro que esses assuntos a respeito de como lidar com as injustiças e desigualdades do mundo, esses assuntos surgiam de tempos em tempos entre os povos, né? Mas ele diz assim, na história do mundo, quando você estuda, não houve uma nação que não tratasse desse assunto. E ele fala assim que existem muitos pensadores modernos que acham que foi o marxismo, que foi a esquerda e direita que inventou essa preocupação com a questão social. Mas ele diz, todos os povos em toda a história, ainda que em períodos assim esporádicos, em períodos longos de intervalos de tempo, mas todos os povos tratavam desse assunto. Portanto, e detalhe, nós estamos lendo aqui Deuteronômio, nós somos o povo da Bíblia, né? Então nós lemos a Bíblia e nós vemos que, eu disse para vocês que eles datam o Pentateuco, os 5 primeiros livros, como mais ou menos 1400 antes de Cristo. Ou seja, nós estamos já no ano de 2022. Ou seja, nós estamos lendo um livro aqui hoje, nós estamos conversando a respeito de um livro. O nosso livro base para a nossa vida, para a nossa fé, que é a Bíblia Sagrada, os seus 5 primeiros livros é datado de mais de 3.000 anos atrás. E nós estamos vendo no livro de Deus, de mais de 3.000 anos atrás, Deus se preocupando com o assunto da pobreza. Porque um dos assuntos da questão social é a pobreza. Um dos assuntos que está incluído dentro da questão social é o assunto da pobreza. É o assunto de como nós fazemos com que não haja mais pobres no nosso meio. E nós servimos a um Deus, irmãos, nós cremos num livro como inspirado por Deus, como o livro de Deus, que é o nosso único livro de regra, de fé e prática, que foi escrito, pelo menos o livro que nós estamos tratando hoje, Deuteronômio, foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Esse assunto, quando Deus diz assim, não deverá haver pobre no meio de vocês, Deus disse isso muito antes de existir esquerda e direita política. Deus disse isso muito antes de existir essa teoria de conflito de classes. Deus disse isso muito antes de Karl Marx pensar em existir. Deus disse isso muito antes de Revolução Industrial. Deus disse isso muito antes de Revolução Francesa. O Deus que nós servimos é um Deus que no seu livro que ele deixou para nós, que foi feito para nos instruir na prática de boas obras e da justiça, estou citando 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, é um Deus que já se preocupava com os pobres, como nós temos visto nas últimas semanas. E detalhe, é um Deus que não apenas, contrário inclusive até o que a igreja por um período da sua história pensou, o nosso Deus é um Deus que ele não quer administrar a pobreza. O Deus que nós servimos não é um Deus que simplesmente manda a gente dar esmola para os pobres. Olha, quando você vê um pobre na rua, quando você conhecer uma família pobre, dá lá uma cesta básica, dá lá uma esmola na rua, coitado, para que ele sacie a sua fome naquele dia. Não, o nosso Deus é um Deus que a sua vontade boa, perfeita e agradável é que não haja pobreza. Ele disse para o seu povo, para a terra onde eu estou levando vocês, eu vou abençoar vocês ricamente. E se a gente ler Deuteronômio 28, 29 e 30, a gente vai ver todas as bênçãos que Deus prometeu para o seu povo. Olha o que ele diz, por exemplo, vocês vão emprestar, mas não vão pegar emprestado. Imagina, você ter para emprestar e não precisar pegar emprestado? Não precisar usar cartão de crédito, né? Não precisar ir no banco pegar empréstimo? De tão abençoado que você é, Deus promete isso para o seu povo. Mas com qual objetivo? Deus disse, para que não haja pobre no meio de vocês. Essa é a razão pela qual eu vou abençoar vocês. Agora, a questão da pobreza não é um assunto só do passado. Ela ainda existe, infelizmente. Embora nós servimos um Deus que já há 3.000 anos atrás, a sua vontade era que não houvesse pobreza, nós vivemos num mundo onde há pobreza. E essa é uma questão contemporânea. Por exemplo, novamente vou citar o Michael Gorin. Num outro livro, A Igreja Missional Hoje. A missão da igreja hoje, quer dizer.
Olha os dados que ele relata. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Vamos contar até 4? 1, 2, 3, 4. Infelizmente, alguém morreu de fome nesse exato momento. A cada 4 segundos no mundo, uma pessoa morre de fome. 30 mil crianças morrem a cada dia por causa da pobreza. 30 mil crianças morrem a cada dia por causa da pobreza. 3 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, vive com menos de R$13,60 por dia. Você sabe, irmãos, às vezes a gente vai na padaria, compra pão, presunto e mussarela. Fica mais de R$13, fica ou não fica? Só para a gente tomar no café da tarde. Dependendo do número de pão que você comprar, eu como ele sozinho. E 3 bilhões de pessoas vivem por dia com menos de R$13,60. O que no mês daria R$408. Irmão, quando você vai fazer compra do mês, que nem dura o mês, né? R$408 hoje em dia, compra tudo que a gente precisa. E tem pessoas, 3 bilhões, quase metade da população mundial, vive com isso por mês. 80% da população vive com menos de R$54 por dia e menos de R$1.500 por mês. E se você ganha o salário mínimo, que eu acho que está R$1.200, né? Mais ou menos isso. A gente sabe que R$1.200 o salário mínimo, com essas inflação de tudo que tem aí, não dá. É produzido alimento suficiente para toda a população do planeta. Ainda assim, 854 milhões de pessoas não têm o suficiente para comer. Os problemas são as estruturas dos governos injustos, corruptos em todo o mundo, e a falta de interesse em saciar a fome dos famintos. O livro que nós estamos lendo, Elton, Ministério de Misericórdia, o Tim Keller lá no livro, ele cita alguns dados, preste atenção. De acordo com o Banco Mundial, no ano de 2015, há 7 anos atrás, ainda havia 18 milhões de brasileiros pobres e 27 milhões em situação vulnerável. Em 2015, 7 anos atrás, os dados eram que havia 18 milhões de brasileiros pobres. E daqui a pouco eu vou te mostrar o que significa ser pobre no Brasil. 27 milhões em situação vulnerável. Esses dois grupos somam mais de 20% da população. Mais de 860 milhões de pessoas vivem em favelas, onde há escassez de água potável e saneamento básico, além de uma generalizada desnutrição. 860 milhões de pessoas vivem em favelas, onde não há saneamento básico, na maioria delas, e não há água potável. Você já pensou o que é viver sem água potável, irmãos? Um estudo recente, baseado no censo de 2010, 12 anos atrás, do IBGE, mostrou que dos mais de 2.400.000 indivíduos com problemas mentais permanentes acima de 10 anos no Brasil, 82% são pobres. Sabe o que esse dado representa? Que mais de 80% das pessoas que têm problemas mentais e problemas que não têm cura, que são permanentes, acima de 10 anos, sem incluir as crianças, são pobres. E isso, irmãos, deve nos despertar o fato de que a pobreza não afeta apenas o estômago da pessoa. A pobreza afeta vários outros aspectos, inclusive psicológico. A gente sabe que se uma criança não desenvolve, principalmente nos seus primeiros anos de vida, com o básico ali, a tendência dela a desenvolver várias doenças e tudo mais é muito maior. Matéria da CNN do Brasil, em outubro de 2021. De acordo com a FGV Social, quase 28 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Em 2019, antes da pandemia, eram pouco mais de 23 milhões de indivíduos nessa situação. Então, só dos pouco mais de 2 anos da pandemia, de 23 milhões, o número pulou para 28 milhões.
Antes do coronavírus, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estimava que 221 mil pessoas em situações de... Havia 221 mil pessoas em situação de rua no país. Sabe o que é isso? 221 mil pessoas vivem na rua. Claro que tem motivos diferentes para uma pessoa estar lá, mas, a grosso modo, estão na rua, dependendo da boa vontade e da benevolência das pessoas. 13% das pessoas no país encerraram 2021 vivendo com até R$ 290 por mês. 13% das pessoas do país encerrou o ano passado, ou seja, 5 meses atrás, vivendo com até R$ 290 por mês. Até 290. As classes D e E no total de domicílios brasileiros devem fechar o ano de 2022 sendo 50,7% da população. Então, mais da metade da população brasileira pertencem às classes D e E. E agora, olha como funciona essa classificação das classes sociais no Brasil. Qual que é a classe A? São o grupo de pessoas ou famílias que vivem com mais de R$20 mil por mês. Acho que ninguém aqui é classe A, né? Classe B são as famílias ou pessoas que vivem entre 10 mil e 20 mil reais mensais. Classe C são aquelas que vivem com 4 mil a 10 mil reais mensais. Tem classe C aqui. Classe D, que vive com 2.090 a 4.100 reais. Classe E, que vive com até 2.090. Vamos pôr 2 salários mínimos. É classe E. Olha pra você ver. Classe E no Brasil é que vive com até 2 salários mínimos. Agora, os de baixa renda, que são considerados de baixa renda e que já são considerados pobres no Brasil. Pobres verdadeiros. Porque, irmão, eu já disse isso aqui nessa série. Se você trabalha e ganha um salário mínimo, deixa eu te dizer, você não pode ser incluído no baixa renda. Consegue entender isso no Brasil? Se você ganha um salário mínimo, que é R$ 1.200, você faz parte da classe E no Brasil. Se a gente fosse orar assim, no papel, nessa teoria dos números, você nem poderia ser considerado pobre. E é claro que todos nós consideramos pobres. Quem ganha salário mínimo no Brasil se considera pobre, por causa de todas as condições. Mas olha a realidade da verdadeira pobreza no Brasil. Os de baixa renda são aqueles que ganham, que vivem, né? Não é que ganham, é que vive de uma renda mensal de meio salário mínimo, que dá hoje R$ 606. Você sabe o que é isso? Viver por mês com R$ 606. Abaixo da linha da pobreza são aqueles que vivem com R$ 178 mensais. Talvez a gente diga assim, não tem como viver, né? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros. Tem como viver com R$ 178 por mês? A gente diz, não tem jeito. Mas no Brasil tem pessoas que vivem com 178, com a renda mensal de R$ 178. Famílias, inclusive. E na extrema pobreza no Brasil, são aqueles que vivem, são famílias que vivem com R$ 89 por pessoa mensais. Extrema pobreza. E talvez, irmãos, é o que eu digo para vocês. O objetivo hoje da pregação é esse. Às vezes a gente nem tem noção disso. Às vezes a gente acha que pobre no Brasil são aqueles que ganham salário mínimo, como a gente, talvez. E talvez, irmãos, a gente já está vivendo uma vida tão confortável com a nossa pobreza, né? Com aquilo que a gente acha que é pobreza, que a gente nem conhece essas realidades. E que às vezes a gente, quando diz, eu sou pobre, a gente devia até bater na boca, né? Até bater na boca. Porque às vezes a gente não sabe o que é pobreza. A Agência do Brasil, dados de 2017, diz que cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25% da população, vivem na linha da pobreza e têm renda familiar equivalente a R$ 387. 25% da população brasileira. Isso significa que a cada 4 famílias, uma família vive com apenas R$ 387
mensais. E nós não vamos entrar nos motivos, mas você sabe que as famílias mais pobres são aquelas que têm mais filhos. São aquelas que têm mais filhos. O pastor Antônio Carlos Costa, que atualmente é o que eu mais gosto de ouvi-lo, ele diz que em 2019, final de 2019, ele foi para conhecer a realidade. Ficou uns, não sei se foi dias ou meses, viajando o Nordeste do Brasil e o Amazonas, nas regiões ribeirinhas. Sabe o que é as regiões ribeirinhas? É aquele povo que vive basicamente em cima dos rios, constrói suas casas em cima dos rios e vivem lá. E ele diz que nessas regiões dos ribeirinhos do Amazonas, no Nordeste do Brasil, e também a maioria da população das favelas, principalmente nessas metrópoles do Brasil, sabe qual que é a renda deles? É o Bolsa Família. E você já parou, eu estava fazendo isso essa semana, você já parou para estudar como que é calculado o Bolsa Família? Depois você pesquisa durante a semana, dever de casa. Como que é calculado o Bolsa Família? Porque aí você vai entender o que quer dizer que uma família sobrevive apenas do Bolsa Família. E ele diz que essa é a realidade da maioria das pessoas no Nordeste do Brasil, nos ribeirinhos do Amazonas e nas favelas do Brasil. As famílias sobrevivem do Bolsa Família. Irmãos, aqui não é à toa que às vezes a gente fica indignado de algumas regiões do Brasil votar no PT e não votar em nenhum outro. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Bem ou mal, não vamos entrar nos deméritos aqui, mas não tem como negar a realidade que o PT fez pelo pobre. É aquele dilema, né? Roubou, mas fez. Mas é verdade, eles tanto roubaram, como também fizeram alguma coisa. E é por isso que muitos dos eleitores do PT são os mais pobres. E, irmão, vamos ser sinceros, nós vivemos no Sudeste, certo? Que é uma das regiões mais ricas do Brasil. Às vezes nós não temos a noção do que é, como eu disse para você, a pobreza no Nordeste do Brasil. E às vezes a gente julga essas pessoas que votam no partido simplesmente porque o partido dá uma cesta básica. Estou aqui usando um termo simples, mas a gente não sabe o que é estar na pele deles e vivendo o que eles vivem. Então é muito fácil julgar do nosso conforto. Ontem passou no Jornal Nacional uma matéria dos ribeirinhos no Amazonas. Pesquisa depois lá, você assiste. Falando de como que aconteceu um problema que eu esqueci lá, não sei se é por causa da chuva, agravou a pobreza. E aí estava mostrando uma mãe com 3 filhos pequenos. O mais novo deve ter 2, o mais velho deve ter 4 anos, ou seja, deve ser, pela escadinha, deve ser 2, 3 e 4. E mostrando o que ela tinha de arroz naquele dia da matéria. Irmão, vou ser sincero, eu acho que fogado é uma comida que eu devo comer no almoço. Uma quantidade de arroz que eu devo comer no almoço. E ela falando, chorando na entrevista, que quando os filhos perguntam se tem comida, ela fala que não. Porque é melhor falar que não tem para eles não criar expectativa. Porque é mais fácil depois chegar com um pouquinho ali, que já vai satisfazer, comparado com não ia ter, né? Do que você falar que tem e às vezes eles criarem a expectativa de ter mais. Se tem um programa da Globo que eu te aconselho a criar o hábito de ver, eu não vou dizer que eu assisto toda semana, mas sempre que dá e que eu lembro, eu gosto de ver, que é o Profissão Repórter. Já assistiu o Profissão Repórter? Caco Barcelos? Porque direto eles tratam de matérias que, assim, nos ajuda a cair desse mundo em que às vezes nós vivemos. De que o mundo é perfeito, de que pobre no Brasil é que ganha salário mínimo. Não é. Não é. Inclusive, a matéria de terça-feira, que eu não assisti ao vivo, mas vou assistir até para citar semana que vem, a matéria era sobre as famílias que perderam tudo no desastre de Petrópolis. Lembra? Petrópolis ali no Rio de Janeiro, agora recentemente. A matéria sobre como que as famílias estão lidando com o pós-perder tudo. Imagina você perder tudo, irmãos. Por que eu estou citando esses dados? Porque nós vimos que a pobreza é um assunto que há 3.000 anos atrás Deus já colocava na pauta do seu povo. Que há 3.000 anos atrás, quando Deus estabeleceu a lei para o seu povo, Deus incluiu. E qual que é a vontade que Ele determinou na sua lei? Que não haja pobre no meio de vocês. Que não haja pobre no meio de vocês. Vamos ler os versos 7 a 11. Olha o que Deus diz.
Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e eu não quero ajudar o meu irmão pobre. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas é porque chegava o ano do cancelamento das dívidas, as pessoas tinham que cancelar todas as dívidas. Aí o que Deus está dizendo? Não alimente esse pensamento ímpio. Olha o que Deus chama de pensamento ímpio. É mais ou menos assim: o ano do cancelamento é amanhã, então eu não preciso ajudar os pobres não. É ano que vem. Ano que vem eu vou perdoar a dívida dele mesmo. Deus está dizendo, esse é um pensamento ímpio. Ainda que tenha faltando um mês para o ano do cancelamento das dívidas, estenda a mão para o seu irmão pobre. E ele continua: ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Lembra no Deus dos pobres, que eu li vários textos dos Salmos e de Provérbios, onde Deus fala qual que é a recompensa que ele vai dar para aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, para aquele que não se preocupa com o clamor do pobre, para aquele que oprime o pobre. Deus diz, eu coloquei aqui, peraí, é porque eu estou seguindo o esboço de cabeça aqui, só para relembrar o que ele diz em Provérbios: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Aí olha o que Deus diz aqui em Provérbios: se vocês alimentarem esse pensamento, se vocês não estenderem a mão para os pobres vão clamar a mim contra você, e eu vou ouvir. E aí ele diz assim, e ele ainda chama de pecado. Olha, irmãos, você já ouviu uma pregação em algum culto que você já frequentou, onde o pecado tratado é o pecado de não ajudar os pobres? Mas Deus aqui está dizendo que não ajudar o irmão pobre, o israelita pobre, é pecado. Verso 10. Você já ouviu algum sermão? Sabe aqueles pastores que gostam de ser enfático assim, de até gritar na hora de corrigir a igreja? Você já ouviu alguma pregação aos gritos? O cajado, né? Você já viu o cajado descer na igreja contra o pecado de não ajudar os pobres? Verso 10. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e tudo o que você fizer. Irmãos, olha o que Deus está dizendo. Olha, abre a mão para o pobre, não endureça o coração, não alimente pensamento ímpio, porque é por isso que eu vou abençoar vocês. Duas interpretações a gente pode ter do que Deus está dizendo. Uma, Deus está dizendo assim: eu vou abençoar vocês para que vocês abençoem os pobres. E combina com o que ele já disse anteriormente: eu vou abençoar vocês ricamente para que não haja pobres. Mas também pode ser que Deus está dizendo, e eu acredito que é os dois ao mesmo tempo, Deus está dizendo assim: à medida em que você estende a mão para o pobre, eu vou te abençoar mais ainda. Isso está de acordo com o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9. Deus falando sobre dinheiro e ajuda aos necessitados. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Glória a Deus. Para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam, aleluias, e muito mais ainda, glória a Deus. Mas aí ele continua: para repartir com os outros. Olha Deus dizendo: eu posso te abençoar muito, mais do que você pediu, ricamente, aleluia. Tem gente que nessa hora até voa. Aí Deus diz: para que você reparta com os outros. Não é para que você coloque na sua conta poupança, não é para que você compre em bens e imóveis. Você já tem uma casa suficiente para a sua família, mas você vai comprar mais 3. Não, é para que você reparta com os outros. E ele continua dizendo: como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Verso 10. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia. É Deus quem dá semente para quem semeia. E depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá
e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, aleluia, para que possam ser sempre generosos. Por isso que Deus diz, é por isso que eu vou abençoar vocês. O propósito maior de eu abençoar vocês ricamente e abundantemente é para que vocês continuem sempre estendendo a mão para os outros, sempre repartindo para os outros. Irmãos, em algumas igrejas se fala sobre Deus querer abençoar e enriquecer os crentes. E deixa eu te dizer, a gente critica a teologia da prosperidade de modo geral, mas existe alguma coisa de verdade nela. Existe, irmãos. Existe uma prosperidade verdadeiramente bíblica. A gente critica a teoria da prosperidade, muitas dessas igrejas que só falam em dinheiro, porque eles só falam em dinheiro, e a forma como eles falam que Deus vai te abençoar é para que você tenha sua casa própria, é para que os outros te invejem, né? É para que aqueles que viram você passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Ou seja, algumas músicas e pregações dizem que Deus vai te abençoar para que os outros te invejem, para que você deite na sua cama confortável, para que você deite nos seus milhões de dinheiro, tenha muitos milhões na conta poupança e só. Mas a verdadeira prosperidade bíblica é que Deus quer sim te abençoar, e muito, irmãos, muito. Pastor Anderson diz assim, eu queria que todo crente fosse rico, mas não é aquela riqueza para ficar guardada, é uma riqueza para repartir com os outros, é uma riqueza para estender a mão para o pobre, é uma riqueza que louva a Deus pela riqueza, pede a Deus que o enriqueça, mas para que ele tenha mais condições de ajudar os pobres e necessitados, para que não haja pobres no nosso meio. Mas olha o verso 11 e nós já vamos finalizar. Verso 11. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhes ordeno que abram o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Há uma aparente contradição aqui, porque no verso 4 Deus disse, não deverá haver pobres no meio de vocês, e é por isso que eu estou dando todas essas leis. Mas no verso 11 o próprio Deus diz, sempre haverá pobre no meio de vocês. Em João 12, naquela situação lá da mulher que derramou o vaso de alabastro, e Judas falou, podia ter vendido e dado para os pobres, Jesus disse a mesma coisa. Os pobres, Marcos capítulo 14, verso 7, os pobres vocês sempre vão ter no meio de vocês. E não vai faltar oportunidade para abençoá-los. Então, peraí. Ao mesmo tempo em que Deus diz que Ele estabeleceu as leis para não ter pobre, Deus está dizendo que sempre vai ter pobre. Por quê? Como assim? É uma contradição. Por que sempre vai haver pobres? Se Deus instituiu leis para que não houvesse pobres. Deus revela nesses versos. Verso 7, Deus diz assim, não endureçam o coração. Verso 9, não alimentem esse pensamento ímpio no coração. No verso 10, Deus diz assim, sem relutância no coração. No verso 11, Deus diz, abra o coração. Em outras palavras, Deus sabia que o seu povo não o obedeceria. Vocês lembram da série Falsos Deuses, onde eu falei muito sobre o coração? Sobre a idolatria do coração, sobre a rebeldia do nosso coração? A teologia é a mesma. Deus está dizendo, ao dar a lei, Deus diz, não endureça o coração, não alimente pensamento ímpio, abra o coração, abra o coração. Mas no verso 11 ele diz que sempre vai haver pobres, e nós estamos aqui no ano 2022, mais de 3 mil anos depois de Deus ter dito isso, e nós ainda temos pobres, por quê? Por causa da dureza do nosso coração, por causa da dureza do coração do povo de Deus. Nós vimos os profetas, lembra? E lembra-se do que os profetas confrontam o povo de Deus? Tem injustiça no meio de vocês não cuidam dos pobres, vocês não cuidam dos necessitados, vocês oprimem os mais fracos. Lembra agora a mensagem dos profetas que nós já tratamos nas semanas para trás? São milhares de anos, centenas de anos depois de Deus ter dito isso, o seu povo não obedeceu à voz de Deus, e é por isso que houve pobres. E deixa eu te dizer, ainda é por isso.
Ainda há pobres no nosso meio, porque nós somos duros de coração. Nós somos rebeldes para com Deus. E nós não abrimos o coração para os pobres. Nós não abrimos a nossa mão para os pobres. Nem os pobres entre nós. E é por isso que nós ainda temos que lidar com a pobreza no mundo. O problema da pobreza não é que falta alimento suficiente. Tem alimento suficiente. O problema da pobreza não é que não existe organização na política. Existe organização na política. O problema da pobreza não é que todos são pobres, então não tem quem tenha para que possa dar para o pobre. Tem pessoas que são ricas que têm para dar para o pobre. O problema da pobreza no mundo e entre o povo de Deus é que as pessoas são duras e rebeldes de coração para com Deus. Lembra-se do filme O Poço? Lembra do filme O Poço? Quem assistiu O Poço na Netflix? Se não assistiu, assista. O Poço ilustra mais ou menos essa miséria. É um lugar, uma prisão com 333 andares, onde a comida é feita lá no piso zero, que é de cima para baixo, né? E aí tem a banquete que vai descendo, e aí desce aquele banquete maravilhoso. O problema é que os primeiros comem tudo que aguenta, e além de comer, quando já não aguenta mais, eles estragam, e alguns até urinam nas outras comidas, de forma que à medida em que vai chegando nos andares de baixo, tem pessoas que não têm nada para comer. E o enredo do filme é um personagem principal tentando fazer com que comida chegue até nos últimos andares de baixo. E aí eles tentam convencer as pessoas, conversando com elas, apelando por raciocínio. Olha, se cada um comer um pouquinho, vai ter para todo mundo. O problema é que o ser humano rebelde de coração não pensa. E ele mantém um pensamento ímpio. E aí tem gente que não está nem aí para o que eles falam. Depois eles apelam por uma outra forma, que é tentar descer na bancada, obrigando o pessoal a comer pouco. Mas o problema é que isso também não funciona. Porque no meio dessa estratégia eles acabam matando várias pessoas. Então não tem como você apelar para a razão e não tem como você obrigar o povo a ser generoso. Uma das personagens diz assim: a solução é uma generosidade espontânea. A solução do problema seria que as pessoas de forma espontânea vivessem com menos do que pode para que tivesse para todo mundo. Mas deixa eu te dizer, existe alguma coisa que pode fazer isso no mundo, gerar uma generosidade espontânea? Só existe uma coisa: o Evangelho de Jesus. Só existe uma coisa que pode gerar essa generosidade espontânea, que é o Evangelho de Jesus. Que é compreender que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todos aqueles que creem no Evangelho. Como eu disse, Paulo diz em Coríntios, falando de dinheiro e da ajuda para os pobres. Paulo diz assim: olha, sabe o que deve motivar vocês a ajudar os necessitados? É lembrar que o nosso Senhor e Salvador era rico. Olha a linguagem financeira, ele era rico. Ele tinha... Tudo era dele, né? Nós cantamos, já não há mais nada que a ele não pertença. Tudo pertence a ele, tudo foi criado para ele. Mas ele abriu mão de toda essa riqueza para se fazer pobre, para vir nessa terra, morrer, ser açoitado e morrer abandonado e nu, sem nada, sem uma mínima peça de roupa. Para quê? Para que nós fôssemos enriquecidos. E não riqueza financeira, óbvio, aqui é a espiritual. Mas ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. E Paulo diz assim: se você de fato crê nesse Senhor e Salvador, imite-o. Deixe que essa verdade molde o seu coração. Você também pode abrir um pouco mão da sua riqueza, e nesse caso a riqueza física, para ajudar aqueles que são mais pobres. Porque foi isso que o seu Senhor e Salvador fez com você. Deixe essa verdade mudar o seu coração. Deixe essa verdade moldar o seu coração. Se você crê nisso, a Bíblia diz, você vai se tornar nova criatura. Uma criatura que aí sim, uma generosidade vai brotar do seu coração. E você vai abençoar os outros, você vai repartir com os outros, nem tanto porque Deus promete te abençoar, mas porque você quer fazer como o seu Senhor fez com você. Abrir mão de um pouco da sua riqueza para que outros possam também ser enriquecidos. É abrir mão do seu conforto, para que outros tenham um pouco de conforto. E nós vimos na história da igreja. Atos capítulo 4, verso 32 e 34 diz assim: da multidão dos que creram no Evangelho, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha a vontade de Deus lá de Deuteronômio sendo cumprida na vida da igreja. Por quê, irmãos? Porque quando verdadeiramente cremos no Evangelho, quando verdadeiramente cremos naquele Senhor e Salvador, que tinha tudo, mas abriu mão de tudo por mim e por você, não tem como não ser gerado no nosso coração uma generosidade. É por isso que aqui nós queremos que a gente não precisa ficar falando de dinheiro todo dia. Se você de fato já entendeu o Evangelho, se você de fato entende tudo que nós temos tratado nessa série, qual é a boa vontade de Deus, de justiça seja feita no mundo, de ajudar os pobres, irmãos, é você que vai chegar e falar, como que eu posso ajudar? Com quanto eu posso ajudar? Eu posso ajudar com mais? Mais para frente a gente vai ver que a igreja primitiva, no início dela era assim. Eles pediam para ajudar. Ninguém precisava ficar falando com eles. E nós cremos, e essa visão que queremos ter na igreja, que aqueles que de fato já entenderam o Evangelho, eles vão abrir o seu coração. Eles vão abrir a sua mão. Eles vão dar, não apenas a si mesmo, mas se for preciso dar até mesmo o seu dinheiro, a sua casa, um carro, eles vão dar, por compreender a verdade do Evangelho e ser inspirado e motivado por esse Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé. Hoje eu não consegui acabar em 45 minutos, porque era um assunto que eu precisava estabelecer uma base aqui, e aí os demais eles foram. Mas para a gente fixar o que nós queremos aprender com essa pregação. Se o Deus que nós cremos se envolve com as questões sociais, e principalmente com a questão da pobreza, a igreja, o seu povo hoje, não pode ser indiferente ao assunto. A luta contra a pobreza tem que estar na pauta de discussão da igreja. Irmãos, tem que ser assunto da gente conversar entre nós. Como que a gente vai, não acabar 100%, como eu comecei dizendo, mas como nós vamos fazer com que a pobreza diminua, não só entre nós, mas também nas ruas da nossa cidade. Precisamos começar então, conhecendo os dados do problema da pobreza na nossa cidade, para que a gente possa agir. Eu citei do país aqui, né? E eu não fui pesquisar da nossa cidade, porque eu falei, isso nós temos que fazer juntos como igreja. Procurar saber qual é a situação da pobreza na nossa cidade, para que a gente possa traçar planos do que a gente pode fazer para lutar contra a pobreza. Número 2, o envolvimento com o problema da pobreza exige atuação em várias áreas, desde a esfera pessoal até a esfera política. Nós vimos nos profetas que os profetas confrontam e chamam para a prática da justiça o povo de modo geral, os líderes religiosos, os políticos da época, os reis e governantes, todos. Então isso significa que nós temos que lutar contra a pobreza, não só particularmente, como família, como igreja, mas também politicamente. Nós temos que ter cristãos na política que vão trabalhar para ter leis justas, para que lute também contra a pobreza. Porque a gente sabe que se não atuar na política, a gente não consegue fazer algo relevante, algo que gere um impacto grande. Número 3, porque a raiz de toda injustiça e pobreza está no coração do ser humano, a maior contribuição que nós como igreja temos para dar, e sempre será, é a pregação do Evangelho. Se o que muda o coração, se o problema da pobreza se estabelecer é o coração rebelde do ser humano, a única coisa que pode mudar o coração do ser humano é o Evangelho. Por isso que nós como igreja, nós estamos tratando de uma série onde vamos falar de como a gente age na prática. Mas não podemos esquecer que a nossa maior contribuição é pregar o Evangelho. É pregar a única mensagem que tem o poder de quebrar o coração de pedra e colocar um novo coração no coração das pessoas. E é por isso que nós temos que ser centrados no Evangelho, para só então a gente conseguir servir a cidade. E por fim, a maior esperança do povo de Deus não é nessa vida, mas é na vida que tem por vir. Como eu comecei dizendo, nós não vamos conseguir acabar 100% com a pobreza nesse mundo. Mas nós aguardamos uma eternidade, num lugar onde não haverá choro, nem lágrima, nem dor, nem fome, nem crianças morrendo de miséria, nada. E a nossa maior esperança está nessa eternidade. Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração. Fale com o Senhor agora
o que vier ao seu coração diante dessa palavra. E enquanto você ora, aqueles que são batizados um por um, pegue a ceia e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, relembrando aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos celebrar nessa manhã agora esse fato que nós lembramos, que Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. E que à medida em que a gente celebra o corpo e o sangue de Cristo, o sacrifício que Ele fez por mim e por você, que a gente possa orar pedindo que essa verdade molde o nosso coração, que essa verdade venha ser tão real para nós, tão real no nosso coração, que ela mude a nossa vida em cada detalhe, em cada detalhe. Comece a orar, pegue os elementos e nós vamos falar com o Senhor.